instantaneamente reconhecível. Muitos apontam o Gato Félix como a primeira grande estrela dos desenhos animados. Nos anos 20, ele foi uma verdadeira febre, mas o caminho até a sua criação não foi nada simples. Existe uma confusão sobre quem realmente foi o seu criador. Dois homens estão nesse páreo. Um deles é o autor mais provável, de acordo com a maioria dos historiadores. O outro, em vida, procurou tomar todo o crédito para si, ao mesmo tempo em que ocultava um crime repugnante, ignorado pela imprensa. Nesse vídeo, nós vamos explorar as vidas desses dois e como seus caminhos se cruzaram durante a tortuosa estrada até o Gato Félix. Otto Mesmer nasceu no dia 16 de agosto de 1892, em West Hoboken, um município do condado de Hudson, em Nova Jersey, cujo território hoje faz parte de Union City. West Hoboken era formada principalmente por imigrantes alemães. O pai de Otto era originário da Bavária e, ao longo de sua vida nos Estados Unidos, trabalhou nas indústrias siderúrgica e têxtil. Essa última também era a área de atuação da mãe de Otto, uma americana. Otto Mesmer, anos mais tarde, lembraria de seu pai como dócil e eficiente. Por sinal, essa descrição é bem parecida com a forma que os futuros colegas de Otto o descreveriam anos mais tarde. A família de Otto trabalhava muito. Nas palavras dele, eles estavam sempre prestes a ficarem pobres. Na infância, Otto estudava numa escola religiosa, a Holy Family, que contava com aulas especiais de desenho. Em 1907, após a conclusão do ensino médio, ele tomou aulas de arte por correspondência. Fez também um curso de croquis de moda. Esse curso o levou a ilustrar alguns catálogos. Otto Mesmer gostava muito de teatro, especialmente os shows de vaudeville. Ele pensava em pintar cenários para palcos como profissão. Teatro era uma forma de entretenimento muito popular, enquanto o cinema ainda era considerado para muitos como um modismo passageiro. Mas filmes também o fascinavam, e ele sempre visitava os Nickelodeons, pequenas salas de cinema cuja entrada custava 5 cents, ou um níquel. Em 1911, o irmão de Otto o levou para ver uma exibição do novo espetáculo de Winsor McCay, no Colonial Theatre, em Manhattan. McCay era um cartunista renomado, criador do Little Nemo, e também um pioneiro da animação. Seu personagem estrelou um dos seus primeiros experimentos com o meio. Assim como muitos outros na plateia, Otto ficou impressionado ao ver os desenhos na tela se movendo. Nos próximos anos, ele acompanharia os trabalhos de Winsor McCay, como Gary the Dinosaur, no qual o artista aparecia na frente da tela como se fosse um domador do dinossauro do título. Mesmer também assistiu curtas baseados nos quadrinhos de George McManus, The Newlyweds. Em 1912, Otto Mesmer conheceu Annie Mason, com quem se casaria. Os dois ficariam juntos por mais de 70 anos. Mesmer pintou cenários para algumas peças de teatro e também começou a desenhar alguns cartoons, que enviava para revistas e jornais. O Fun, suplemento dominical do New York World, pagava cerca de $18 por cartoon. No começo, Otto Mesmer assinava seus quadrinhos usando seu nome completo ou abreviando o primeiro nome. Porém, em algum ponto, sua insegurança e sua timidez o levaram a se sentir desconfortável. Então ele começou a assinar com seu apelido, Otts. Sob esse apelido, ele também assinou alguns poemas humorísticos. A venda de seus cartoons e poemas o encorajou a deixar o seu emprego na agência que ele estava trabalhando, produzindo ilustrações para catálogos de moda. Nem era um emprego tão seguro, muita gente entrava e saía dessa agência. Otto Mesmer tinha 23 anos nessa época. Ele redigiu 20 cartas muito bem educadas, perguntando para vários estúdios de cinema se ele poderia se apresentar
para oferecer seus serviços de pintor de cenários. Ele teve resposta da Universal. Otto levou alguns desenhos para uma reunião com Jack Cohn, que cuidava dos newsreels do estúdio, que era tipo uns noticiários para passar nos cinemas. No meio dos materiais que o Otto levou, tinha um flipbook, uma pequena experiência com animação que ele tentou fazer. A animação era algo que estava começando a ficar um pouco mais interessante comercialmente. A popularidade dos trabalhos de Winsor McCay e também do francês Émile Cohl estava chamando a atenção dos estúdios. Otto Mesmer, que só estava esperando algum emprego para pintar cenários, acabou assinando um contrato com a Universal, assinado no dia 21 de dezembro de 1915. O contrato não mencionava animação, mas o jovem cartunista ficou responsável por desenvolver algum tipo de filme que a Universal considerasse satisfatório, por $50. Mesmer não sabia muito sobre animação. O pouco conhecimento que ele tinha vinha das explicações que o Winsor McCay fazia nas suas apresentações. Basicamente, o que ele sabia é que tinha que desenhar tudo várias e várias vezes para dar a ilusão de movimento. E, para ele, isso também incluía os cenários atrás dos personagens. Mesmer não tinha conhecimento sobre uma invenção patenteada no ano anterior, em 1914, que consistia no uso de células, folhas transparentes de acetato, nas quais os personagens eram pintados. Essas células poderiam ser colocadas por cima da arte de um cenário que só precisaria ser desenhado uma única vez. Ele também não tinha conhecimento do sistema elaborado por Raoul Barré em 1913, no qual a posição dos desenhos era marcada com o uso de pinos. Sem saber desses avanços na produção de desenhos animados, Otto Mesmer precisou improvisar suas próprias soluções. O pai de Otto montou para ele uma prancha de animação, que tinha um painel de vidro com uma lâmpada embaixo, para ele poder enxergar por baixo das folhas de papel. Pelo que se sabe, Otto usava um papel de gramatura mais alta do que é recomendado para animação, então ele pode ter trabalhado com alguma dificuldade para enxergar os desenhos. Essa prancha montada por seu pai também tinha uma quina usada para marcar as posições. Otto criou um personagem corredor de carros chamado Motor Matt. Ele fez todos esses desenhos e levou essa pilha toda nos estúdios da Universal. Os estúdios da Universal não tinham um equipamento específico para animação. Os desenhos precisavam ser filmados usando câmeras e luzes enormes, as mesmas usadas para fazer filme live action. A filmagem do desenho animado de Otto Mesmer ocorreu no mesmo estúdio em que estavam acontecendo vários ensaios fotográficos ao mesmo tempo. Tinha vários diretores gritando por todos os cantos e um leão no meio de uma jaula que estavam tentando fotografar no meio de um salto. O cinegrafista que colocaram para trabalhar com Otto Mesmer estava reclamando da marcação improvisada que ele fez, dizendo que estava difícil de acompanhar para ver certinho a sequência dos desenhos. Ele falou para Otto sobre os pinos que estavam usando agora para marcar essas posições e deu exemplo de alguns animadores que alugavam os estúdios da Universal e que faziam do jeito certo. Um dos exemplos dele era um tal de Pat Sullivan. Ouvindo as broncas do cinegrafista, Otto aprendeu o jeito certo de fazer. Mesmo com todo o caos ao redor do estúdio, um monte de desenhos sendo fotografados em sequência era algo curioso e aos poucos foi atraindo a atenção das pessoas. Vários atores e pessoal da produção se reuniram ao redor daquela animação que estava surgindo. O trabalho foi concluído e, segundo Otto Mesmer, Motor Matt ficou bom, mas, por alguma razão, nunca o lançaram. De qualquer forma, teria um grande impacto na carreira desse animador iniciante. Como o equipamento era uma coisa muito cara, animadores pagavam para os estúdios para poderem fazer a filmagem dos seus desenhos animados. Jack Cohn, aquele que contratou Otto Mesmer, mostrou o desenho animado que ele fez para dois dos animadores que alugavam as instalações da Universal. Eles eram Henry Meyer e Pat Sullivan. Ambos comentaram que gostariam de trabalhar com esse jovem promissor. Com a chance de conversar com Henry Meyer ou Pat Sullivan,
Otto Mesmer ficou mais entusiasmado para falar com o mais famoso dos dois, Henry Meyer. Otto conseguiu trabalhar com ele na produção de um desenho animado que era uma propaganda de uma marca de chocolate, estrelando uma versão animada do presidente Roosevelt. A experiência foi ótima para Otto Mesmer, um grande aprendizado, também muito bom para a autoestima dele. Ele passou a ter um pouco mais de confiança nas suas habilidades. Mas ao final desse trabalho, Otto Mesmer estava desempregado de novo. Ele então resolveu ir atrás do outro animador que expressou interesse no seu trabalho. Falar sobre o passado de Pat Sullivan é uma tarefa complicada. Muitas informações que temos sobre sua vida vieram de suas entrevistas, e Sullivan adorava falar de si próprio como um grande herói, pintando uma história de menino pobre que saiu em busca do sonho americano. Pesquisadores conseguiram confirmar e desmentir alguns detalhes, além de levantarem algumas partes da história de Pat Sullivan que ele convenientemente optava por omitir. Sullivan nasceu em um subúrbio de classe operária em Sydney, na Austrália. Historiadores estimam que ele veio ao mundo em 1885. O pai dele veio da Irlanda e, segundo Pat Sullivan, era o mais antigo motorista de táxi de Sydney. Sullivan gostava muito de desenhar quando criança, mas sua mãe o desencorajava, procurando incentivá-lo no lugar a buscar uma carreira na música. Pat Sullivan conta que na infância fazia um jornalzinho com seus colegas de classe, ao lado dos quais também tentava ganhar dinheiro cantando na frente de hotéis. O nome de batismo de Pat Sullivan é Pat O'Sullivan. Nas suas primeiras tentativas de entrar no ramo dos quadrinhos, ele abreviava seu nome como POS. Isso causava confusão porque na época tinha outro cartunista que assinava PAS. As correspondências de um iam parar na casa de outro, incluindo as várias cartas de rejeição de Sullivan. Pat O'Sullivan retirou a letra O do nome e passou a assinar simplesmente Pat Sullivan. Pat Sullivan conseguiu publicar alguns cartoons em jornais da Austrália, mas em 1907, aos 22 anos, Sullivan foi buscar oportunidades em Londres. Chegando lá, ele teria passado um bom tempo sem teto, dormindo próximo ao rio Thames. Ele teria conseguido alugar um lugar depois de vender alguns cartoons para alguns jornais e publicações de humor, mas, segundo ele, foi pouco dinheiro. Ele então tentou carreira em outro meio artístico, os palcos. Fez uma parceria com George Clairday, que anos mais tarde seria seu funcionário. O espetáculo dos dois era um número musical que também envolvia desenho. Coisas do tipo, um desenhava um palhaço no cavalete, aí o outro inflava uma bexiga vermelha que saía do meio do papel como se fosse o nariz do palhaço. Não foi um grande sucesso. Pat Sullivan ainda tentaria trabalhar com exibição de filmes até conseguir um emprego cuidando de mulas. Em 1909, ele estava trabalhando em um barco que passou por Nova York. E Sullivan resolveu ficar por lá, esperando ter mais sorte nos Estados Unidos do que teve na Inglaterra. Sua primeira tentativa na América do Norte foi o pugilismo. Fontes diferentes apontam que ele ganhou várias lutas ou que ele apanhou muito. Seja lá qual foi o caso, até onde sabemos, sua carreira como boxeador foi curta e ele logo pendurou as luvas. Em 1911, Sullivan, enfim, entrou na indústria na qual encontraria o sucesso. Ele arrumou um emprego no McClurry Newspaper Syndicate, uma agência de produção de conteúdo para jornais. Sullivan entrou lá como assistente do cartunista William F. Mariner, que fazia a tirinha Sambo and His Funny Noises. Sambo era uma gíria racista, assim como o conteúdo desse quadrinho. Sullivan e Mariner trabalhavam bem juntos, já que ambos tinham um estilo de desenho bem parecido e ambos gostavam muito de beber. O alcoolismo seria uma constante na vida de Pat Sullivan. Nessa época, dentro do McClurry, Sullivan criou suas primeiras tiras, William Waldo e Old Man Perkins. O salário não era nada espetacular, mas era melhor do que cuidar de mulas ou entrar em um ringue.
Para complementar a renda, Sullivan pedia para outros desenhistas do McClure desenharem artes para cartões postais em cima de ideias suas, que ele então mandava imprimir e vendia. As piadas eram de cunho sexista. No dia 9 de outubro de 1914, o corpo de William Mariner foi encontrado queimado, no meio das cinzas do que era sua casa de verão em Harrington Park, próximo a Hackensack, Nova Jersey. Inicialmente, a polícia achava que um ladrão entrou lá, matou ele a tiros e depois tentou botar fogo no lugar para ocultar o crime. Mas depois passaram a acreditar que foi suicídio. Um vizinho relatou que encontrou Mariner mais cedo naquele dia, embriagado, dizendo que se sua esposa não voltasse, botaria fogo na casa e na vizinhança toda. A esposa de William Mariner sempre ia embora para Nova York toda vez que o marido começava a beber. Pat Sullivan assumiu a produção da tirinha do Sambo. Sullivan estava ciente do sucesso que Winsor McCay e George McManus tiveram com as adaptações de suas tirinhas para o cinema e acreditava que Sambo poderia ir pelo mesmo caminho. Ele então conseguiu um emprego na Animated Cartoons Incorporated de Raul Barré, no Bronx. Raul Barré é o inventor daquele sistema de pinos para encaixar as folhas de papel para animação. Sullivan trabalhou com ele em uma série de curtas chamada Animated Grouch Chaser. Era um período bem experimental de animação. Todo mundo estava aprendendo como trabalhar com esse novo meio. Mas mesmo nessa época em que não era claro quem poderia ser chamado de habilidoso nessa nova forma de arte, o trabalho de Pat Sullivan foi considerado insatisfatório e ele foi demitido em 1914. Mas Pat Sullivan decidiu pegar o que aprendeu lá e montar o seu próprio estúdio. Se ele não tinha talento suficiente, encontraria quem tivesse. Já no ano seguinte, em 1915, seu estúdio estava em pleno funcionamento em Nova York. Com um pequeno time de animadores, Sullivan estava produzindo propagandas para empresas como F&M Film Company e Edison Company. Ele seguiu com sua ideia de levar Sambo para os desenhos animados, mas o rebatizou como Sammy Johnson para evitar problemas legais com os herdeiros de William Mariner. Os curtas eram produzidos por Pat Powers e lançados pela Universal. E foi em seu estúdio que Pat Sullivan um dia recebeu Otto Mesmer. Sullivan tinha 7 anos a mais do que Mesmer. Sullivan era extrovertido e direto ao ponto. Mesmer era tímido e hesitante. Sullivan viajou ao redor do mundo e acumulava experiências variadas, entre reais e inventadas. Mesmer ainda morava com os pais em Nova Jersey. Sullivan foi assistente de um cartunista famoso, do qual deu continuidade ao trabalho e também publicou suas próprias tiras. Mesmer vendeu alguns cartoons para poucos jornais e algumas revistas. Sullivan tinha seu próprio estúdio de animação, com uma equipe produzindo filmes estampando seu nome. Mesmer só havia trabalhado em 2 curtas animados, um que nem foi lançado e outro como assistente, sem crédito. Mesmer admirava o sucesso de Sullivan e se sentia muito grato pela oportunidade, enquanto Sullivan sabia farejar talento. E Mesmer tinha uma grande vantagem porque não precisaria de treinamento do zero, ao contrário da grande maioria dos animadores que Sullivan contratava. Apenas precisaria de um aperfeiçoamento de suas habilidades e aprender como a animação era produzida em um estúdio. Com Mesmer a bordo, 1916 foi um ano muito bom para o empreendimento de Sullivan. Seu estúdio não era particularmente grande. Eles não tinham uma câmera própria, então tinham que ficar pagando para usar a da Universal. Animadores entravam e saíam de uma equipe que geralmente ficava ao redor de 8 pessoas. Mas com o talentoso Mesmer, naquele ano, além de curtas do Sammy Johnson, o estúdio lançou vários desenhos animados. Um destaque foram os desenhos animados do Charlie Chaplin. Foi um projeto muito importante que o estúdio de Sullivan conseguiu, para o qual Chaplin forneceu várias fotos para serem usadas como referência. A pantomima e as expressões faciais desenvolvidas nesses desenhos teriam muita influência nas próximas produções do estúdio.
Mesmer foi ficando cada vez mais habilidoso e eficiente. Ele produzia muito mais do que seus colegas e era mais diligente. Se tinha, por exemplo, uma cena que o personagem estava fugindo de um leão, ele acrescentava algo tipo o chapéu saindo para fora e o personagem pegando de volta para colocar na cabeça. À medida que foi progredindo como artista, Mesmer passou a pensar no desenho animado como uma forma de arte em si, e não como uma mera reprodução de movimentos da vida real. Ele dizia que não estava tentando fazer seres humanos, mas sim desenhos animados. Em dezembro de 1916, o estúdio lançou uma produção de Otto Mesmer chamada Trials of a Movie Cartoonist. O curta mostrava personagens animados se rebelando contra seu criador e se recusando a trabalhar. O curta saiu 3 anos antes dos desenhos Out of the Inkwell, de Max Fleischer, que apresentavam um formato parecido. Porém, Trials of a Movie Cartoonist hoje é mídia perdida. 1917 prometia ser um ano ainda melhor para o estúdio. Sullivan foi ficando cada vez mais dedicado exclusivamente aos negócios e passou a delegar mais responsabilidades criativas para Mesmer, incluindo grandes projetos como um prólogo animado para uma versão de 20.000 léguas submarinas da Universal. Mas essa ascensão do estúdio seria interrompida por um crime grotesco. Em abril daquele ano, 2 meninas em idade adolescente chegaram em Nova York após fugirem de suas casas. Elas buscavam o sucesso nos palcos. As 2 meninas, com 14 e 15 anos, alugaram um quarto em um prédio logo atrás do estúdio de Sullivan. De lá, elas poderiam ver os homens trabalhando em suas mesas. Elas foram notadas por 2 deles, Ernest Smith e Pat Sullivan. Depois de vários acenos, Smith gesticulou para as 2 irem até lá. Um encontro foi marcado entre as meninas e os 2 homens adultos, algo que se repetiu no dia seguinte. Na noite do domingo que se seguiu, Pat Sullivan convenceu uma das 2 meninas a irem com ele em um passeio, só os 2. A menina hesitou, mas ele a convenceu que não faria nada de mal. Ele a levou para seu apartamento. Na manhã seguinte, Sullivan chegou no estúdio se vangloriando para George Clairday, seu antigo colega no número musical em Londres e que agora era seu funcionário. Sullivan se gabava sobre o que tinha feito com a escura, nas palavras dele. Horrorizado, Clairday pediu ajuda para uma amiga sua, a atriz Julia Siggins, para que levasse as meninas o mais longe possível de Ernest Smith e Pat Sullivan. Julia Siggins encontrou novas acomodações para as meninas e, mais tarde, empregos em lojas. Havia indicações de que a menina contraiu alguma doença venérea de Pat Sullivan. No dia 10 de maio, Pat Sullivan e Ernest Smith foram presos pela polícia de Nova York. Na ocasião, havia um oficial da SPCC, a Sociedade Nova-Iorquina de Prevenção de Crueldade contra Crianças. Sullivan pagou uma fiança de $2.500 e foi liberado. 11 dias depois, ele se casou às pressas com Marjorie Gallagher, uma das arte finalistas do estúdio e a mais constante das várias mulheres com quem saía. No dia seguinte, Sullivan recebeu outra acusação relacionada ao seu crime, uma que realmente o levaria à cadeia. Ele foi sentenciado no dia 13 de setembro. Na cadeia, ele se comunicava com seu advogado e amigo Harry Kopp, com cartas ilustradas com cartoons. Os membros do estúdio partiram para outras oportunidades, incluindo o estúdio de Henry Meyer. Otto Mesmer agora era um artista mais confiante. Além de trabalhar para Meyer, ele também enviava cartoons para a revista Life. Mas sua carreira foi interrompida por uma convocação para lutar na Primeira Guerra Mundial. Foi uma experiência bem traumática, na qual ele presenciou bem de perto os mais diversos horrores. Mesmer só voltaria para casa 2 anos depois, dia 28 de maio de 1919. Pouco após sua chegada nos Estados Unidos, Otto Mesmer descobriu que não era o único de volta. Pat Sullivan já estava trabalhando normalmente em seu estúdio já havia quase 1 ano. Ele passou apenas 9 meses na cadeia.
Como ex-presidiário, ele não era elegível para ser convocado para lutar na guerra. Uma nota em um jornal da indústria cinematográfica falava sobre os novos projetos do estúdio de Sullivan, inclusive uma promessa de um desenho animado que prometia ser o mais longo até então. O artigo ignorava que Sullivan não tinha nenhuma data de previsão de estreia ou algum distribuidor associado. Tinha uma passagem dizendo que Sullivan estava entusiasmado para voltar ao trabalho, mas sem dizer de onde ele estava voltando. Seu crime e prisão durante os próximos anos serão falados aos sussurros entre os profissionais da área, mas nunca mencionados pela imprensa. O artigo dava todo o crédito a Sullivan por uma reputação como produtor de desenhos animados. Os depoimentos de Sullivan na matéria, em momento algum, mencionam seus colaboradores. Assim como a omissão de seu crime, essa seria uma constante nas entrevistas de Pat Sullivan no futuro. Otto Mesmer voltou a trabalhar com Pat Sullivan. O estúdio estava de volta em plena atividade, retomando de onde havia parado. Eles voltaram a produzir animações do Charlie Chaplin, além de pequenos curtas para Triangle Films. Era tanto trabalho que Sullivan quase recusou uma encomenda. Earl Hurd, da Paramount, procurou o estúdio querendo um desenho animado. Um animador atrasou para entregar seu trabalho e ele precisava de algum curta animado para colocar no lugar. Sullivan hesitou um pouco, mas acabou aceitando. E passou o serviço para Mesmer, dizendo: se você quer fazer, faça por fora. Faça qualquer coisa que possa deixá-los satisfeitos. Mesmer começou a preparar o desenho em sua casa. Como uma medida para poupar tempo, ele decidiu fazer um curta ao redor de um gato preto. Um personagem que fosse basicamente uma forma sólida preta poderia ser preenchido de tinta facilmente pelas artes finalistas do estúdio, e não teria que fazer contornos ao redor dele. Além disso, segundo Mesmer, formas sólidas pretas eram ótimas para animação. Elas se movimentavam melhor nas palavras dele. O desenho animado resultante teria o título Feline Follies. O público gostou muito, e isso levou à produção de outro curta com o mesmo gato. E depois, mais outro, no qual o gato ganharia um nome, Félix. O gato Félix se tornou um fenômeno. Um sucesso tão grande que levaria Pat Sullivan a contar uma versão diferente sobre como o gato Félix foi criado. Nesse vídeo nós vamos ver o sucesso sem precedentes do gato Félix durante o seu auge e também entrar no meio da disputa sobre quem realmente foi o seu criador. O nome original dele era Master Tom. Isso durou apenas 2 curtas. Já no terceiro, ele ganhou o nome Félix. Félix, diferente de outros personagens de desenhos animados na época, tinha uma personalidade distinta. Logo no seu primeiro curta, Feline Follies, vemos meios criativos para demonstrar suas emoções. Sua cauda se transforma em um ponto de interrogação para expressar dúvida. Ele piscava para a tela e indicava com gestos o que estava planejando, fazendo dos espectadores seus cúmplices. Sua pose mais icônica era a dele andando pensativo com os braços nas costas. Seus movimentos e maneirismos eram, em boa parte, uma evolução da versão animada do Charlie Chaplin, dos curtas também produzidos nos estúdios de Pat Sullivan. Félix, um produto dos anos 20, pertence a uma época em que a animação era um entretenimento para adultos. Essa forma de arte só passaria a ser associada com o público infantil nos anos 50. E Félix também aproveitou os anos antes do Código Reis trazer a autocensura em Hollywood. Em seus primeiros desenhos, são comuns referências ao consumo de álcool e à lei seca dos Estados Unidos, que entrou em vigor em 1920.
O humor negro dos primeiros curtas do Felix podem parecer chocantes hoje em dia. Tem uma morbidez neles que talvez podem ser frutos dos traumas adquiridos por Otto Mesmer durante o período em que lutou na Primeira Guerra Mundial. Em Felix Turns the Tide, Felix entra no exército porque os ratos declararam guerra contra os gatos. Pilhas de corpos com olhos de X podem ser vistas. Para comunicar para os outros animadores as ideias que tinha de movimentos para o Felix, Otto Mesmer fazia demonstrações gesticulando e andando como o personagem. Segundo o próprio Otto Mesmer, ele era o responsável por cerca de 70% de cada desenho. Ele elaborava as histórias, fazia os esboços iniciais e trabalhava ao lado de assistentes, um cinegrafista e algum outro animador, nunca mais de um por vez. Sua habilidade crescia a cada curta e é possível ver um aumento na qualidade entre um e outro, mas publicamente só havia um nome ligado aos desenhos do Felix, o do dono do estúdio, Pat Sullivan, que estampava os créditos e material publicitário. No começo da carreira do Gato Felix, o estúdio de Pat Sullivan ainda era pequeno. Os funcionários fixos eram apenas Marjorie, esposa de Pat Sullivan, Otto Mesmer e Hal Walker, um animador que trabalhou com Raul Barré. Hal Walker trabalhava diretamente sob a tutela de Mesmer. Walker, anos mais tarde, diria que considerava Mesmer não um chefe, mas um líder que inspirava os outros animadores. Ele era o seu herói. Ele não via dessa forma aquele que, pelo menos no papel, era o seu verdadeiro chefe, Pat Sullivan. Esse Walker sempre via embriagado. Uma das tarefas recorrentes de Hal Walker era ajudar Pat Sullivan a caminhar de seu escritório até o sofá para curar a bebedeira. Segundo Hal Walker, isso acontecia bastante. É comum ver em entrevistas com animadores que trabalharam nos estúdios de Pat Sullivan comentários sobre nunca verem o patrão por lá. Até mesmo a parte administrativa do estúdio acabava caindo nas mãos de Otto Mesmer. Muitas vezes, Mesmer precisou assinar cheques e outros documentos forjando a assinatura do patrão. Seamus Culhane lembra de um dia em que Pat Sullivan chegou no estúdio bêbado e jogou um saco de roupa suja para um dos animadores e o demitiu por não levar rápido o suficiente para a lavanderia. Segundo Culhane, Mesmer fez para esse animador um cheque de acerto e o mandou para casa. Na manhã seguinte, Mesmer recebeu o animador de volta e Sullivan nem se lembrava do ocorrido. Mesmer costumava defender Pat Sullivan. Ele se recusava a comentar sobre o crime que levou Pat Sullivan para a cadeia, aquele crime que vimos no vídeo anterior. O máximo que temos registrado de algo negativo que Mesmer teria dito sobre Pat Sullivan foi sobre o alcoolismo, ocasião em que se referiu ao patrão como um homem fraco e um escravo da bebida. Mas mesmo nessa ocasião ele disse que tinha muita pena de Pat Sullivan, que uma vez o viu chorar como um bebê porque não conseguia superar essa fraqueza e que o viu tentando buscar ajuda na igreja, mas que nunca conseguiu resolver esse problema. Entre os profissionais do ramo, falava-se muito sobre Otto Mesmer ser a verdadeira alma criativa por trás de Pat Sullivan. Isso o deixava atraente para outros estúdios. Walt Disney até tentou contratar Otto Mesmer. Disney foi insistente e Mesmer se sentiu tentado, mas não queria se mudar para a Califórnia e deixar Nova York. Felix crescia em popularidade a cada novo desenho animado, mas sua trajetória quase terminou antes de chegar ao seu ponto máximo.
Essa é uma história recontada por vários animadores, cada vez com novos detalhes, e não temos como saber o quanto dela é verdade. Hal Walker, anos mais tarde, contou a forma como Pat Sullivan relatou o ocorrido. Em 1920, logo quando Felix estava começando a ficar bem famoso, Adolph Zukor, da Paramount, estava pretendendo encerrar um magazine do qual Felix fazia parte, para cortar custos. Esse magazine era um pacote de noticiários, curtas animados e outros filmes para exibição em cinemas. Sullivan teria ouvido falar sobre isso e teria ido lá brigar com Zukor. Sullivan teria entrado no escritório de Zukor furioso e, como de costume, bêbado. Ele berrava que Zukor estava acabando com seu ganha-pão. Sullivan, então, teria subido na mesa de Zukor, desabotoado a calça e urinado em cima dos papéis. Zukor era conhecido como um dos homens mais intimidadores da indústria do cinema naquela época, mas, de acordo com a história, ele teria imediatamente ligado para seu advogado para transferir todos os direitos do gato Felix para Sullivan. O que dá alguma credibilidade para essa história é que Pat Sullivan, de alguma forma, saiu de lá com os direitos do gato Felix. Especula-se que Zukor talvez queria simplesmente se livrar daquele doido ali na sua frente e passou os direitos para não ter que lidar mais com ele. Sullivan, no ano seguinte, em 1921, tentou vender o gato Felix para a Warner. A Warner, na época, estava distribuindo as animações de Max Fleischer. Sullivan apresentou Felix para Harry Warner, um dos irmãos Warner, que não se interessou. Porém, sua secretária, Margaret J. Winkler, achou que era uma boa oportunidade e seu patrão a encorajou a assumir a distribuição da série de desenhos animados. Winkler trabalhava com Harry Warner há 7 anos e conquistou o respeito de seu chefe, que acreditava no seu potencial e foi uma espécie de mentor para ela. Ela seria a primeira mulher a atuar como produtora e distribuidora de filmes animados. No dia 15 de dezembro de 1921, ela assinou um contrato com Sullivan para distribuir o Felix. O contrato foi negociado com o apoio do advogado e amigo de Sullivan, Harry Copp. O estúdio de Pat Sullivan ficaria encarregado por entregar um novo curta do Felix a cada 2 semanas. No ano seguinte, Margaret deixou seu cargo de secretária para se dedicar à sua nova carreira. Ela montou a M.J. Winkler Productions, que anos mais tarde se tornaria a Screen Gems. Rapidamente, ela conseguiu fazer Felix ser exibido em cinemas pelos Estados Unidos afora e investiu muito em publicidade. Cada novo curta era divulgado de maneira agressiva. O resultado foi que Felix se tornou um ícone cultural. Vários animadores passaram pelos estúdios de Pat Sullivan. O animador Bill Nolan teve uma estadia bem breve, mas deixou por lá uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do gato Felix. Nolan trouxe consigo o estilo que pegou no estúdio de William Randolph Hearst, que favorecia desenhos com curvas. Nolan ajudou a refinar o design do Felix, deixando-o mais redondinho, o que ajudava a deixar seus movimentos mais fluidos e mais fáceis de desenhar. Felix, que já vinha se tornando muito popular, passou a conquistar ainda mais espectadores com seu novo visual. Ele se tornou um astro de cinema tão conhecido como Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Keaton, por sinal, até fez uma paródia do gato Felix no seu filme Go West. Uma música chamada Felix Kept on Walking se tornou um hit. No Reino Unido, Felix se tornou particularmente popular. O príncipe de Gales fez do Felix o mascote oficial do time britânico de polo. A rainha Mary presenteou o rei George com um boneco do Felix. Os produtos vendiam a todo vapor. George Bernard Shaw disse que se Michelangelo estaria desenhando o gato Felix no lugar da Capela Sistina. Felix
assim como muitos personagens de desenhos animados da Era de Ouro da animação, como Bimbo e Mosco, também tem sua origem na tradição dos espetáculos de menestréis e nos picanines, um tipo de caricatura racista. Félix é rebelde, dinâmico, de corpo todo preto e olhos e boca arregalados. Todas características associadas com o entretenimento racista popular no século XIX. O próprio Otto Mesmer comentaria anos mais tarde sobre Félix ser parte dessa tradição. Na mesma entrevista em que se declara criador do Félix, Otto Mesmer também fala do gato como uma espécie de continuação do Sammy Johnson de Pat Sullivan. Se referindo a esse personagem, ele disse: "Depois ele praticamente virou o Félix, na minha mente, pelo menos." Toda essa era da animação está lamentavelmente impregnada com esses sinais que ainda continuariam permeando vários aspectos da cultura norte-americana por muito tempo. O sucesso deixava Pat Sullivan bem satisfeito. Sullivan faturava $100 mil por ano só com o licenciamento de produtos. Esse sucesso todo trouxe ainda mais outra incumbência para Otto Mesmer, que seria a tirinha de jornal do Gato Félix, publicada pela King Features Syndicate. Mesmer produzia a tira, mas, como era de costume, assinava o nome Pat Sullivan. Com esse sucesso todo, para Pat Sullivan não bastava dizer que ele era o dono do estúdio. Ele falava para todo mundo que escutasse que quem criou o Gato Félix foi ele próprio e não um de seus colaboradores. Era comum, na época, os donos dos estúdios terem o seu nome como o único nos créditos. Mas Sullivan fazia um esforço a mais para se apresentar como o único criador. Otto Mesmer só começaria a ter sua versão dos fatos melhor divulgada depois dos anos 60. Em uma entrevista com o historiador John Kennymaker, contou que o estúdio estava atolado de serviço e que quando a Paramount encomendou uma animação, Sullivan disse para Mesmer que se ele quisesse, poderia pegar o serviço e fazer alguma coisa qualquer por fora. O desenho era para integrar a seção de animação da Paramount Magazine. Mesmer disse que fez Feline Follies sozinho durante o seu tempo livre e que depois levou para o estúdio para os assistentes completarem a arte final, incluindo a tinta preta. Ele não toma crédito pelo nome Félix. Segundo ele, isso foi uma sugestão de John King, da Paramount. Félix, com S em latim, é gato, enquanto Félix, com X, é sortudo. A ironia de um gato preto ser chamado de sortudo é parte do humor. Félix recebeu esse nome apenas no seu terceiro curta, The Adventures of Felix. Até então, o nome do gato era Master Tom. Durante muitos anos, só se ouvia falar a versão de Pat Sullivan dos fatos. E na verdade ele não tinha apenas uma versão, ele tinha várias. Pat Sullivan e sua esposa Marjorie fizeram uma turnê publicitária de 5 meses, passando por diversos países. Em Southampton, na Inglaterra, Pat e Marjorie se encontraram cercados por repórteres perguntando como Félix foi criado. Sullivan sacou uma variação de suas histórias de vida tocantes da forma como adorava contar. Parece um sonho quando penso lá atrás nas minhas lutas como cartunista. Eu sou mais um caso de menino pobre que se deu bem fora de seu país. Para outro repórter, ele disse: 2 ou 3 anos atrás, eu estava desenhando Sammy Johnson e pensei em fazer algo novo. Em outra entrevista, Pat Sullivan diz que a inspiração do Félix veio de sua esposa Marjorie, que adorava gatos pretos. Em uma variação dessa história, ele conta que Marjorie um dia apareceu com um gato de rua de olhos esbugalhados e que essa foi a inspiração. Em algumas ocasiões ele até fez questão de dizer que eu levo todo o crédito pelo Gato Félix, mas na verdade todo o crédito deveria ir para minha esposa Marjorie. Mas em outra versão ele disse que a inspiração foi o boxeador australiano Peter Felix e que até desenhou o gato preto em referência à cor da pele do boxeador.
Otto Mesmer nunca foi mencionado em nenhuma dessas versões. Existem defensores de Pat Sullivan com alguns argumentos que pelo menos fazem a gente parar para pensar. Um argumento muito usado para defender Sullivan como o verdadeiro e único criador do Félix é que os textos nos balões de fala em Feline Follies parecem coincidir com a caligrafia de Sullivan. Outro suposto indicativo seria o uso da forma escrita de man, com uma letra U, da forma como os australianos escrevem, em vez do mom, com O, dos americanos. E quem defende esse argumento diz que não teria por que Otto Mesmer escrever mom com U desse jeito, sendo que ele era americano. E quem defende essa tese diz que Sullivan teria feito os esboços iniciais de Feline Follies e que passou para algum animador no seu estúdio finalizar. É assim que Pat Sullivan falava para a imprensa de uma forma bem vaga como era o dia a dia no estúdio. Segundo essa tese, seriam apenas esboços iniciais e não a animação toda, como Otto Mesmer afirma ter feito. Outro argumento é a possível existência de um protótipo do Félix, que teria sido feito apenas por Pat Sullivan. Anos antes do Félix, Pat Sullivan fazia o personagem Sammy Johnson. O personagem nunca fez muito sucesso, em boa parte porque o sentimento racista no Sul era tão forte que até mesmo uma caricatura racista não era bem vista por lá. Então tinha todo um mercado que ele não conseguia pegar. Pat Sullivan teria tentado lançar outros personagens, mas esse é um período bem complicado de pesquisar, porque assim como os curtas de Sammy Johnson, tudo está perdido. Existe um registro que em 18 de março de 1917 ele teria lançado um curta chamado The Tale of Thomas Cat, estrelando um gato chamado Thomas. Nenhuma cópia desse desenho existe hoje, apenas uma sinopse por escrito. É incerto se Thomas pode ou não ser considerado um precursor do Master Tom. Na sinopse existente, não há nenhuma menção sobre o gato ser antropomorfizado. Na verdade, pela descrição, ele pode muito bem ser apenas um gato comum. Nada é dito sobre habilidades de transformação ou nenhuma outra característica que Master Tom e Félix teriam mais tarde. E não temos a menor ideia de como era a aparência desse gato. Em uma entrevista de dezembro de 1925, Sullivan disse: "Nunca me esquecerei do primeiro filme que fiz do Félix. Demorei 6 meses para fazer e foi um fracasso total. Eu era, claro, totalmente inexperiente em uma forma de arte nova e altamente técnica. O resultado foi que eu tive um colapso nervoso e passei 5 semanas no hospital." Não há nenhuma indicação em nenhum outro lugar a não ser essa entrevista que Pat Sullivan teria ficado afastado por meses em 1917. Ele passou sim 9 meses na cadeia, como vimos no outro vídeo. O curta é naturalmente creditado apenas a Pat Sullivan. Se foi feito só por Pat Sullivan ou se teve envolvimento de algum outro animador, nós nunca saberemos. É importante notar que Otto Mesmer já trabalhava com Pat Sullivan a essa altura. Mesmo na época, para quem trabalhava na indústria da animação, a importância de Mesmer por trás do sucesso de Sullivan era inegável. É um fato lembrado por muitos animadores que tiveram passagem pelo estúdio. Mas durante anos, a ideia de Pat Sullivan ser o único criador do Félix persistiu entre o grande público. Durante os primeiros anos do Félix, toda a publicidade da Paramount colocava apenas o nome de Pat Sullivan, e Pat Sullivan era o único que concedia entrevistas. Os produtores e os donos de estúdio tinham muito prestígio entre a imprensa, mas demorou anos para que houvesse algum interesse sobre os trabalhadores da indústria de animação. Os repórteres que cercavam Pat Sullivan em suas viagens pareciam ignorar que desenhos novos do Félix continuavam sendo lançados mesmo enquanto o suposto grande artista estava longe de seu estúdio.
Sullivan desenhava sim o Felix em público em eventos publicitários ou para fãs. Tem artes em correspondências dele que incluem desenhos do Felix, tanto no seu design original quanto no seu visual renovado mais redondinho. Mesmer diz, e isso parece ser comprovado por várias outras fontes, que assim que Sullivan abriu o seu próprio estúdio, esse foi o fim de sua carreira de animador propriamente dito. Ele passou a ser um homem de negócios, mas levaria décadas até que as pessoas realmente responsáveis pelo seu sucesso fossem entrevistadas. Além do próprio Otto, colegas de profissão que também começaram a ter sua voz ouvida por historiadores e jornalistas passaram a mencionar o papel de Otto Mesmer na criação do personagem. Foi só a partir daí que começou a ficar claro o tamanho da humildade de Mesmer e como isso contribuiu para que o reconhecimento lhe fosse roubado. Em 1974, o agora idoso Otto Mesmer, em uma entrevista, foi questionado se ele ouvia falar dessas histórias que Pat Sullivan contava sobre a criação do Felix. Mesmer respondeu: "Ah, isso era só publicidade." O entrevistador: "Você desenhou o primeiro gato Felix?" Mesmer: "Oh, sim. O entrevistador: "Por que Pat Sullivan levava todo o crédito pelo Felix?" Mesmer: "É propriedade da firma. Ele era o dono do estúdio." Então vemos que Otto Mesmer era uma pessoa muito subserviente a Pat Sullivan. Todo mundo descrevia Otto Mesmer como alguém muito tranquilo, muito humilde. Para ele, era normal que Pat Sullivan rodasse o mundo se apresentando como o criador do personagem, enquanto ele ficava lá no estúdio fazendo o personagem. E Pat Sullivan não falava apenas que criou sua concepção original, ele queria dar a entender que todos os desenhos animados do Felix eram feitos por ele e que todo mundo no estúdio eram apenas assistentes dele. Mas temos muitos motivos para acreditar que, na época do sucesso do Felix, ele nem colocava a mão na massa. O trabalho dele era ser uma figura pública e representar o estúdio perante o mundo todo. Supostamente ele era o chefe do estúdio e deveria fazer toda a parte administrativa, mas mesmo esses trabalhos do dia a dia, coisas de escritório, acabavam ficando nas mãos de Otto Mesmer também. Hoje em dia, vários historiadores de animação, como Jerry Beck e Leonard Maltin, consideram Otto Mesmer como o único criador do gato Felix. Os poucos que defendem a tese de Pat Sullivan ser o criador são australianos, e eles não acreditam nas falas de Otto Mesmer nem de seus colegas. O historiador John Kennymaker foi a pessoa que mais pesquisou e escreveu sobre o Felix. Para escrever seu livro Felix, The Twisted Tale of the World's Most Famous Cat, ele conversou com todo mundo relacionado à criação do Felix que ainda estava vivo, incluindo Otto Mesmer. Ele também investigou documentos dos estúdios de Pat Sullivan e seus vários cadernos de recorte, porque ele tinha vários cadernos de recorte com vários artigos sobre o Felix e as entrevistas que ele concedeu. John Kennymaker fez um trabalho super minucioso, mas é importante notar que ele nunca mencionou The Tale of Thomas Cat. E isso é um ponto que os defensores de Pat Sullivan sempre falam a respeito. Para eles, o trabalho do John Kennymaker foi difamar o Pat Sullivan para favorecer um americano e roubar o crédito de um australiano. Os vários desenhos que Pat Sullivan de fato fez do Felix em correspondências e em eventos também são muito apontados pelos australianos como uma prova. Então, os defensores da tese de Pat Sullivan ser o único criador do Felix têm alguns argumentos que não têm refutações definitivas. Mas ao mesmo tempo a gente encontra várias contradições nas versões de Pat Sullivan, tanto entre as próprias versões dele, quanto se comparadas com os relatos de vários animadores que trabalharam com ele. Fora da Austrália, hoje em dia, existe um consenso sobre Otto Mesmer ser o único criador. Temos depoimentos o suficiente para ter uma ideia de como as coisas funcionavam no estúdio de Pat Sullivan, e temos essa imagem de Otto Mesmer trabalhando arduamente, produzindo filmes e quadrinhos que estampavam o nome de Pat Sullivan, que mal fazia suas próprias atribuições dentro do estúdio.
já que muitas dessas acabavam nas mãos de Otto Mesmer também. Pat Sullivan tinha o hábito de se gabar de seus feitos em entrevistas e contava versões diferentes sobre a criação do Felix, nenhuma delas incluindo a contribuição de seus colaboradores. Se tiver algo de verdade na tese de Pat Sullivan como criador do Felix, ainda assim ela estaria incompleta se não levar em consideração o quanto Otto Mesmer era ativo dentro do estúdio. Um ponto no meio do caminho entre as duas teses que a gente pode encontrar é ver o sucesso do Felix como resultado da criatividade de Otto Mesmer e do marketing de Pat Sullivan. O sucesso do Felix também se devia muito aos esforços da muito esperta Margaret Winkler. A relação profissional entre Winkler e Sullivan era péssima, com os dois constantemente brigando, principalmente por dinheiro. Além disso, ironicamente, enquanto Sullivan procurava tomar todo o crédito do personagem para si, sem se preocupar com Otto Mesmer, Margaret Winkler, por sua vez, em alguns materiais publicitários, dava a entender que o Felix era dela, colocando seu nome em destaque. Em determinado momento, Sullivan ficou furioso e foi atrás de outro distribuidor para o Felix. Winkler e seu marido, Charles Mintz, acabariam se tornando dois exemplos entre os vários produtores de desenhos animados que buscavam encontrar um novo Felix copiando o astro. Na época em que Felix era o rei dos desenhos, as imitações eram várias, e Charles Mintz incentivou um estúdio de animação, um cliente seu, a criar um gato que seria uma das cópias mais descaradas do Felix. O dono desse estúdio era Walt Disney. Sucesso gera imitações. Com o gato Felix, isso não foi diferente. Nesse vídeo, nós vamos conferir algumas dessas cópias que surgiram no rastro do sucesso desse primeiro grande astro dos desenhos animados. Em outubro de 1927, a aviadora Ruth Elder tentou cruzar o Atlântico sozinha, 5 anos antes de Amelia Earhart. Para dar sorte, ela levou uma Bíblia e um boneco do gato Felix. Problemas mecânicos causaram a queda do avião no meio do oceano. Elder foi resgatada em segurança, mas Felix não. Pat Sullivan aproveitou a oportunidade de publicidade e mandou um recado para ela em nome do Felix, dizendo para Elder que ele estava bem e que haveria em breve. E um novo boneco chegou para ela pelo correio. Bonecos do Felix estavam por toda parte nos anos 20, mas muitos desses não eram autênticos. Quando Pat Sullivan e sua esposa Marjorie visitaram Wimbledon em 1924, o dono do estúdio do personagem comentou sobre sua insatisfação de ver tantos bonecos de gato que nada se pareciam com o Felix, mas que eram vendidos com esse nome. Sullivan ficava revoltado com a ideia de perder dinheiro para vendedores de bonecos não autorizados do personagem criado por Otto Mesmer em seu estúdio. E não eram apenas nas prateleiras das lojas. No cinema, também se viam vários gatos semelhantes ao Felix. Esse período da história da animação é marcado por muitas influências recíprocas. E nem sempre é justo dizer que algum personagem foi uma cópia. Personagens de corpo preto e rosto branco nasceram de uma necessidade da indústria de animação de torná-los mais fáceis de desenhar em múltiplos quadros. E, infelizmente, também tem parte de sua origem em caricaturas racistas. Carregando consigo vários aspectos da cultura de seu tempo, esse tipo de design de personagens estava bem em voga naquele momento e foi compartilhado por vários dos primeiros astros animados. Podemos dizer que o Bimbo dos irmãos Fleischer foi inspirado no gato Felix, se no mesmo estúdio já experimentavam com esses elementos na figura do palhaço Coco, criado um ano antes da primeira aparição do Felix. Alguns personagens podem simplesmente fazer parte dessa mesma linhagem.
uma na qual o gato Félix certamente teve um enorme impacto. Mas, em alguns casos, a inspiração no Félix parece ser bem mais direta. Paul Terry trabalhava na Fables Pictures, que fundou ao lado de Van Buren, e lá fazia a série Ace of Fables. Ele frequentemente usava um gato chamado Henry. Frank Moser, que mais tarde cofundaria Terry Toons ao lado de Paul Terry, tinha um gato chamado Scat. A semelhança era tanta que um artigo de jornal de 1928 se referiu a Moser como o criador do gato Félix, como se não bastasse a atribuição indevida de créditos a Pat Sullivan. Os desenhos de Scat, em certo ponto, revezavam com os do Félix na Paramount Magazine. Na Inglaterra, o produtor Charles Urban esteve por trás de alguns curtas estrelando um personagem chamado Roving Thomas. Os desenhos eram feitos pelo animador americano John L. Terry e traziam o gato passeando por filmagens live action. Alguns casos não foram exatamente imitação, mas exemplos do gato Félix ser uma grande parte da cultura. Monteiro Lobato escreveu uma história chamada O Gato Félix, na qual um gato chega no sítio do Pica-Pau Amarelo e finge ser o próprio gato Félix dos desenhos animados. Outro exemplo de uso do gato Félix foi no Japão, um curta em stop motion, usando um boneco do personagem chamado Detective Felix in Trouble. Foi feito pelo cineasta Shigeji Ogino. Crazy Cat é um caso curioso. É uma história em quadrinhos criada pelo cartunista George Herman e ganhou uma versão animada não muito fiel ao original, produzida no estúdio de William Randolph Hearst e com alguns curtas animados por Frank Moser. Ela foi lançada antes de Feline Follies e alguns apontam como uma possível inspiração. Só que, depois que Félix já tinha se tornado um sucesso, Bill Nolan, responsável por renovar o visual do Félix durante sua passagem pelo estúdio de Pat Sullivan, trabalhou em uma segunda série de desenhos animados de Crazy Cat, no ano de 1925. Uma que se afastou mais ainda dos quadrinhos e na qual Nolan acrescentou o seu estilo. O resultado foi uma versão mais parecida com o Gato Félix do que com Crazy Cat. É incerto se essa versão de Crazy Cat foi feita com intenções de copiar o Félix ou se isso era simplesmente Bill Nolan desenhando um personagem felino no seu estilo. Um outro fator complicante nessa versão de 1925 da Crazy Cat é que ela era distribuída por Margaret Winkler e Charles Mintz, que também trabalhavam com o Félix. Winkler montou sua empresa especialmente para lançar e promover os curtas do Félix, e seu marido, Charles Mintz, aos poucos foi tomando o controle do empreendimento. Outro cliente deles era o estúdio de Walt Disney. Um dos primeiros sucessos desse estúdio tinha um gato chamado Julius. A criação de Julius é geralmente atribuída a Walt Disney e UBI Works, mas existem dúvidas sobre isso. De acordo com um relato de Rudolph Eisen, animador nos estúdios de Disney, Charles Mintz teria conversado com o pessoal que trabalhava com Walt, dando a dica para criarem um gato como Félix, porque seria sucesso na certa. E eles acataram o conselho. Mintz e Winkler queriam um substituto para o Félix, já que a relação com Pat Sullivan não estava nada boa. Segundo relatos, Walt não gostou muito da ideia. Disney teria dito: "É melhor vocês tomarem cuidado, rapazes. Vocês vão ter problemas com direitos autorais." Porém, naquele ponto, o estúdio dele não tinha muita coordenação e o Walt estava mais preocupado em entregar os curtas dentro do prazo. A equipe achou mais sensato ouvir alguém como Charles Mintz, que tinha experiência no ramo, do que esse tal Walt Disney.
Tem uma outra versão dessa história que diz que Margaret Winkler é quem teria convencido o próprio Walt a incluir um personagem parecido com o Felix. Outra variação diz que ela teria apenas sugerido ao Walt estudar o estilo de humor de Felix. E aí, Walt teria expressado sua preocupação sobre direitos autorais quando viu que seus animadores estavam exagerando na semelhança com o Felix. O gato Julius aparecia nos curtas de Alice Comedies, que estrelavam uma garota live action em um mundo de animação, o que era o inverso de muitos desenhos dos estúdios dos irmãos Fleischer, que mostravam desenhos animados inseridos no mundo real, também distribuídos por Winkler e Mintz. Ao redor dessa época, Pat Sullivan, cansado das várias disputas por dinheiro com Margaret Winkler, juntamente com seu amigo e advogado Harry Kopp, encontrou uma brecha no contrato. Kopp fundou a Bijou Filmes e fechou acordos com distribuidores na Inglaterra e nos Estados Unidos. Winkler e Mintz tentaram processar, mas o caso foi arquivado. Dentro de pouco tempo, o casal estaria fazendo a distribuição de uma nova série de desenhos da Disney, estrelando Oswald, o coelho sortudo, um personagem que também não deixa de ter suas semelhanças com o Felix. O personagem foi bem lucrativo e ajudou Walt a ampliar o estúdio. Quando Disney tentou negociar com Charles Mintz por mais dinheiro, Mintz não topou e acabou tomando para si os direitos de Oswald e boa parte da equipe de animadores. Walt Disney, então, decidiu criar um novo personagem, ao lado do artista UBI Works, um dos poucos que optaram por permanecer ao seu lado. Essa nova criação logo estaria ameaçando o reinado de Felix. Charles Mintz também foi produtor de uma terceira versão animada de Krazy Kat. Enquanto Otto Mesmer trabalhava no estúdio, Pat Sullivan e esposa seguiam com suas aparições em público e colhendo os louros da fama. Mas, em algum ponto, até fazer a publicidade começou a ser demais para Pat Sullivan. Durante sua passagem por Londres, onde Felix era particularmente popular, ele mencionou para um entrevistador que estava cansado do gato, que não conseguia viajar sem que ele o seguisse. Ele reclamou que, durante a viagem, teve que desenhar mais de 600 Félixes para passageiros do navio. Ele ainda comparou Felix com a criatura de Frankenstein, algo que ele criou, que saiu fora de seu controle e que agora o estava matando. Ser famoso é trabalho duro. O Gato Félix foi o rei dos desenhos na época do cinema mudo, mas como ele ficou quando chegou o som? Depois de romper com Margaret Winkler e Charles Mintz, Pat Sullivan colocou o Felix para ser distribuído nos Estados Unidos pela Educational Films. E a Educational, assim como a Winkler Films, fazia uma grande publicidade do Felix. E dessa forma, Felix ganhou uma segunda onda de popularidade. Pat Sullivan aumentou a equipe e de vez em quando chamava alguns animadores convidados, como Raul Barré, seu antigo patrão. Alguns dos melhores desenhos dirigidos por Otto Mesmer são desse período. Mas foi justamente quando Felix parecia estar no seu auge que começaram a surgir os sinais de que seu reinado estava com os dias contados. Em 1927, no mesmo mês que Ruth Elder tentou cruzar o Atlântico com o boneco do Felix ao seu lado, o filme O Cantor de Jazz marcou o fim da era do cinema mudo. E o campo da animação também logo ganharia um grande divisor de águas: Steamboat Willie. Apesar de ser considerado um grande marco, Steamboat Willie não foi exatamente o primeiro desenho animado com som sincronizado da história. Apenas algumas poucas semanas antes da estreia de Steamboat Willie, a Van Buren lançou um curta dirigido por Paul Terry chamado Dinner Time. Porém, Dinner Time não foi um grande sucesso
E a tecnologia de som sincronizado não funcionou tão bem nele quanto em Steamboat Willie. Os estúdios Fleischer também já haviam produzido alguns desenhos com som, mas que não tinham uma sincronia tão perfeita, o que não era o caso de Steamboat Willie, que tinha efeitos sonoros e música que correspondiam perfeitamente ao que se via na imagem. Som não era o único elemento responsável pelo sucesso desse desenho. Tinha também o carisma de seu protagonista, Mickey. Tecnicamente, esse foi o terceiro de seus curtas, mas o primeiro a ser lançado. Idealizado por Walt Disney e desenhado por UBI Works, assim como o coelho Oswald, Mickey não deixava de ter suas semelhanças com o Félix. Lembrava também alguns ratos que apareciam em desenhos de outros produtores, como os de Paul Terry. Walt Disney perdeu vários de seus funcionários para Charles Mintz, então ele saiu à procura de animadores experientes para suas próximas produções. Durante sua passagem por Nova York, ele procurou talentos nos estúdios da área, entre esses o estúdio de Pat Sullivan. Ele não conseguiu Otto Mesmer, mas um outro animador saltou para a oportunidade, Kurt Gillett, que logo seria o diretor de Os Três Porquinhos. Com cada novo lançamento, Walt Disney estava aos poucos estabelecendo o seu domínio na indústria da animação. E a popularidade de Steamboat Willie e do cinema falado em geral estava forçando os estúdios de animação a se adaptarem para o uso de som. Praticamente todo mundo no ramo teve que fazer a transição para usar as novas tecnologias. Os que não se adaptaram foram ficando para trás. Um desses que não tentou se adaptar foi Pat Sullivan. Ele não tinha interesse pela novidade e não se preocupou em investir nos recursos necessários. Félix continuou sendo um personagem de filmes mudos. Inicialmente, não parecia que o sucesso de Félix estava abalado. Os primeiros testes de transmissão de televisão realizados pela RCA escolheram usar uma estatueta do Félix, por ser uma silhueta facilmente reconhecível. Anos mais tarde, o Mickey seria escolhido para testes desse tipo. Aos poucos, a resistência às mudanças começou a ter suas consequências. Com a queda no interesse, a Educational preferiu não renovar seu contrato e Félix ficou sem o seu maior distribuidor. Pat Sullivan eventualmente cedeu, pelo menos em parte. Ele organizou para que fosse acrescentado som em alguns curtas antigos do Félix para serem distribuídos pela Copley Pictures, mas eram simples trilhas sonoras ao piano. Os curtas de animação daquele momento eram feitos ao redor do som. Os personagens se moviam de acordo com a música e com os efeitos sonoros. Colocar uma música por cima dos curtas antigos do Félix era um remendo que não impressionava ninguém. O gato Félix parecia antiquado. Para o animador Hal Walker, Félix era um personagem de pantomima e que não combinava com o cinema falado. Em uma declaração para a imprensa, Sullivan anunciou a mudança de sua equipe de Nova York para Los Angeles, afirmando que assinou contratos com exclusividade para usar as tecnologias Technicolor e Harriscolor para lançar desenhos em cores do Félix. Nada disso nunca aconteceu de fato. O estúdio de Pat Sullivan nunca mudou para Los Angeles e nem produziu nenhum curta colorido do Félix. A produção nos estúdios de Pat Sullivan, que antes era frenética, agora estava num ritmo bem esporádico. Eventualmente, depois de todo mundo, ele decidiu custear a produção de curtas do Félix com som sincronizado. Podia-se ver algo de desespero em um curta como April Maze, que parecia uma tentativa de imitar o estilo da Disney. Mas ainda tinha alguns desenhos que poderiam ser considerados como alguns dos melhores de Otto Mesmer, como Who's Whoopie, em que Félix fica bêbado e tem alucinações surreais. Paralelamente, Otto Mesmer continuou desenhando a tira de jornais do Félix. E essa versão em quadrinhos do Félix continuou popular por um bom tempo, mas não rendia o mesmo dinheiro dos curtas animados do Félix em seu auge. A venda dos vários produtos licenciados do Félix também estava em queda. Por trás de tudo isso, Pat Sullivan estava cada vez pior, tanto na sua saúde quanto na sua conduta. Seus problemas com o alcoolismo se agravaram, com sinais cada vez mais evidentes de como isso estava afetando a sua saúde. Sua assinatura virou um rabisco tão indecifrável que
que os funcionários às vezes nem conseguiam descontar seus cheques de pagamento. Longe da imprensa, seus funcionários viam que seu casamento com Marjorie era uma série de brigas. De acordo com o animador Hal Walker, o relacionamento era só de fachada. Sullivan saía com outras mulheres e financiava um bordel. Rumores diziam que ele teria transmitido sífilis para Marjorie e que ele a usava para influenciar homens poderosos. Em março de 1932, Marjorie caiu da janela do apartamento do casal, no segundo andar de um prédio em Nova York. Alguns dizem que ela caiu por acidente, tentando chamar a atenção de um chofer. Outros dizem que foi um salto intencional. Depois da morte de Marjorie, a saúde de Sullivan, física e mental, ficou cada vez pior. Sua memória falhava a ponto de às vezes nem reconhecer Otto Mesmer. Quase um ano depois de Marjorie, Pat Sullivan morreu no dia 15 de fevereiro de 1933. Ele tinha 48 anos. A causa registrada foi pneumonia e alcoolismo crônico. Sullivan, que até recentemente falava sobre o quanto estava cansado de Felix e da fama, em uma de suas últimas entrevistas falou com carinho sobre o Felix, dizendo que o personagem era como um filho e amigo. Em novembro daquele ano, Felix apareceu em um balão numa parada no Dia de Ação de Graças. Com a morte de Pat Sullivan, seu advogado e amigo Harry Kopp se dedicou a deixar os negócios em ordem. E ele descobriu algumas coisas. Harry Kopp negociava o licenciamento dos produtos do Felix, mas descobriu que Pat Sullivan fez alguns acordos por fora que não incluíam Harry Kopp na jogada, deixando o dinheiro todo para Pat Sullivan. Muitos desses casos eram acordos verbais e levaram a vários problemas para Harry Kopp. Algo muito esquisito foi o contrato que Pat Sullivan fez com a King Features para os quadrinhos do Felix. O contrato dizia que Sullivan não tinha direitos sobre esses quadrinhos. Eles eram de propriedade da King Features e que, pelo acordo, Pat Sullivan era um funcionário da King Features e não um produtor que estava licenciando o seu personagem. As razões para isso não são claras, deve ter sido algum rolo para ele ganhar mais dinheiro, mas isso causou um grande problema, porque os advogados da King Features quiseram alegar que o Felix como um todo era da King Features. E que se Harry Kopp tentasse questionar isso, eles preferiam cancelar a publicação de quadrinhos do Felix. E como Felix não era mais um astro no cinema, os quadrinhos eram importantes para manter uma renda para o espólio de Pat Sullivan, que consistia na família dele na Austrália. Depois de um longo período de negociações, a King Features concordou em pagar pelo uso do personagem e não insistiu que era dona dele. O pai e o irmão de Pat Sullivan brigaram pelo dinheiro. Cada um teve o seu próprio advogado e foi toda uma disputa à parte. Harry Kopp tentou negociar com o produtor Pat Powers para a produção de novos desenhos animados do Felix, mas não deu certo. E, enquanto rolava tudo isso, Otto Mesmer, o verdadeiro criador do Felix, continuava fazendo esses quadrinhos e mandou uma carta para Harry Kopp dizendo que Pat Sullivan prometeu que deixaria os direitos do Felix para Otto Mesmer no caso de sua morte. Otto Mesmer fez essa declaração, mas nunca tomou nenhuma medida legal a respeito. Aparentemente, Mesmer não tinha como provar isso. Isso não constava no testamento de Pat Sullivan. A única coisa para a qual Otto Mesmer entrou na justiça foi por causa de 2 semanas de salário atrasadas. Pouco depois da morte de Pat Sullivan, alguns estúdios como a RKO e a MGM procuraram Otto Mesmer querendo produzir novos desenhos animados do Felix e eles achavam que Otto Mesmer era o dono do personagem. Mas não, ele não tinha nenhuma parte dos direitos do personagem que criou. O dinheiro que ele ganhava era o salário por produzir os quadrinhos. Um dos produtores que entraram em contato com Otto Mesmer foi Van Buren, que na época estava bem frustrado por não conseguir emplacar nenhum grande sucesso. Otto Mesmer o encaminhou para negociar com o espólio de Pat Sullivan.
e Van Buren fechou com eles um acordo para produzir 3 novos desenhos animados do Felix. Ele quis contratar Otto Mesmer para ser o diretor desses novos curtas. Porém, Mesmer estava precisando passar um tempo no hospital para tratar de uma sinusite. Mesmer então recomendou Burt Gillett, o animador que pulou fora do estúdio de Pat Sullivan para trabalhar na Disney. Quando saiu do hospital, Mesmer tentou entrar em contato com Van Buren. Porém, Burt Gillett, que assumiu o cargo de líder da equipe de animação na Van Buren, vetou a contratação de Otto Mesmer, dizendo que o estilo dele seria muito antiquado. Burt Gillett, assim como Pat Sullivan, tinha problemas com o álcool e era um cara super instável. Ele tinha mudanças de humor repentinas. Como diretor de animação, ele era meticuloso, bem exigente. Ele queria ter o mesmo padrão de qualidade da Disney, só que num estúdio com bem menos recursos. Ele torrava o orçamento com testes de animação, mandava refazer coisas, contratava e demitia gente à torta e à direito. E sob sua tutela foram produzidos 3 novos curtas do Felix, dessa vez com cores e com som. Esses curtas esbanjam uma animação super detalhada. Otto Mesmer não gostou muito desses curtas. Segundo ele, nesses desenhos, Burt Gillett tentou fazer de si próprio a estrela, e não o Felix, já que nesses não tem nenhuma das características típicas do Felix. Ele ficou com uma personalidade genérica e muito raramente tem aquelas transformações da cauda dele para expressar emoção, não tem quase nada disso. Esses 3 desenhos foram lançados pela Van Buren dentro da série Rainbow Parade, que também incluía vários outros personagens e foi o maior sucesso da história do estúdio. Um quarto curta do Felix foi planejado, porém foi cancelado quando a Van Buren perdeu o seu distribuidor, quando a RKO fechou um contrato com a Disney. Van Buren ficou doente pouco depois, ele teve um AVC que o deixou bem debilitado, e em 1938, um ano depois de perderem o distribuidor, Van Buren faleceu e o estúdio fechou. Felix continuou os quadrinhos, desenhados por Otto Mesmer. Entre 44 e 45, Otto Mesmer prestou serviço para a Famous Studio, a antiga Fleischer, depois da compra pela Paramount. E lá ele fez storyboards para o Popeye e para a Luluzinha. O pessoal da Famous queria que Otto Mesmer ficasse por lá, mas Mesmer preferiu se dedicar a um outro trabalho que ele vinha fazendo, com o publicitário Douglas Leith. O trabalho de Otto Mesmer era fazer animação para alguns outdoors eletrônicos que eram revolucionários para a época. Douglas Leith é um grande nome da publicidade. E esse era um trabalho que seguia o padrão da carreira de Otto Mesmer. Ele fazia um belo trabalho num relativo anonimato, enquanto alguém mais poderoso ficava na linha de frente e recebia todos os louros da fama. Otto Mesmer, um dos animadores mais influentes e revolucionários da história da animação, estava lá quietinho trabalhando em publicidade, enquanto Walt Disney providenciava os novos grandes saltos evolutivos no meio, como a Branca de Neve. E enquanto trabalhava nas propagandas, Otto Mesmer continuou fazendo os quadrinhos do Felix. Durante um tempo ele trabalhava na animação dos outdoors durante o dia e fazia os quadrinhos em casa à noite. Em um determinado momento ele percebeu que isso estava demais para ele e decidiu chamar ajuda para dividir as tarefas com os quadrinhos. Para isso, ele chamou 2 artistas que conheceu na Famous Studios, Jim Tyre e Joe Oriolo. Joe Oriolo, em particular, ganharia muito destaque desenhando o Felix e seria o responsável pelo retorno do personagem em animação. Uma nova versão e uma nova etapa na carreira do Gato Felix. Depois do falecimento de Pat Sullivan, os direitos do Gato Felix passaram para o seu espólio. Otto Mesmer continuou fazendo os quadrinhos do Felix para a King Features e continuaram sendo assinados como Pat Sullivan. Em um determinado momento, Mesmer começou a ter uma dificuldade para conciliar esses quadrinhos com o seu trabalho em publicidade. Então ele recrutou 2 artistas para serem seus assistentes, Jim Tyre e Joe Oriolo. Tyre pulou fora depois de pouco tempo. Já Joe Oriolo fazia metade do trabalho desses quadrinhos do Felix, dividindo as tarefas com Mesmer meio a meio.
Aos poucos, Oriolo foi fazendo uma parte cada vez maior desses gibis. Dentro de apenas alguns anos, ele seria o responsável por tudo em relação ao Gato Félix, tornando-se o dono do personagem. Joe Oriolo começou na animação aos 20 anos, em 1933, nos estúdios Fleischer, primeiro como auxiliar geral e depois como animador. Ele ainda estava por lá quando a Fleischer virou a Famous Studios, mas saiu de lá em 44, buscando oportunidades em outros estúdios de animação e quadrinhos e também publicidade. Ao lado de Seymour Wright, ele co-criou o Gasparzinho para um livro infantil. Seymour teve a ideia e Oriolo desenvolveu o visual do personagem. Seymour foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial e, enquanto isso, Oriolo vendeu os direitos do Gasparzinho para a Paramount pela quantia de $175. E essa quantia foi tudo que ele ganhou com o Gasparzinho, um personagem que rendeu milhões nos anos seguintes. Depois, Joe Oriolo virou o assistente de Otto Mesmer. Mesmer, chegando nos seus 50 anos, foi deixando seus afazeres em relação a Félix para Joe Oriolo. Esses quadrinhos do Félix nunca foram muito populares. Eles serviam para manter o personagem vivo na memória das pessoas, o que era importante para licenciar produtos do personagem, mas já não era aquela fama do Félix enquanto astro do cinema. Mas apesar de não ser a fase mais conhecida do personagem, Mesmer trabalhou nesses quadrinhos durante 30 anos. É toda uma etapa na carreira desse artista. A King Features, que publicava os quadrinhos, várias vezes tentou substituir Otto Mesmer por algum outro artista. Eles não gostavam muito do trabalho dele. Joe Oriolo, numa ocasião, afirmou que chegou a brigar com o pessoal da King Features para deixarem Mesmer continuar fazendo esses quadrinhos. O irmão do falecido Pat Sullivan, conhecido como W.J. O'Sullivan, que era um dos beneficiados pelos lucros que o Gato Félix trazia, chegou a mandar uma carta para o Otto Mesmer dizendo que tinha ficado chateado quando soube que a King Features estava tentando substituir Otto Mesmer. Nessa carta ele mencionou que ele tinha pensado em tentar assumir a vaga para continuar desenhando o personagem, mas que tinha ficado aliviado quando soube que a King Features voltou atrás e manteve Otto Mesmer. Esse era um Sullivan que, pelo menos ao que parece, respeitava Otto Mesmer. Porém, Otto Mesmer logo estaria vivendo uma repetição dos seus tempos com Pat Sullivan. Porque, em 1950, aterrissou em Nova York, diretamente da Austrália, Pat Sullivan, o sobrinho de Pat Sullivan, batizado com o mesmo nome do tio. Ele era filho de W.J. O'Sullivan, que a essa altura já havia falecido. Esse novo Pat Sullivan queria assegurar a sua parte do Gato Félix. Por alguma razão, ele instigou o pessoal da King Features a acreditarem que os quadrinhos do Félix não estavam sendo mais populares do que poderiam ser por causa de Otto Mesmer. Mesmer, aos 62 anos, muitos desses dedicados ao Félix, estava sendo considerado como o culpado pela baixa popularidade do personagem. E Mesmer não era aquele tipo de pessoa que ia lá se impor diante de uma situação dessas. Oriolo disse mais tarde que Mesmer era um dos caras mais criativos que ele já conheceu na vida, que o admirava muito, que era um cara muito trabalhador, mas que era um sonhador. E acrescentou: se Otto tivesse feito o que precisava ter feito e seguido em frente, hoje ele seria maior que Disney. Otto Mesmer foi dispensado e Joe Oriolo foi o escolhido para assumir os quadrinhos do Gato Félix. Só que Joe Oriolo não ficaria apenas desenhando os quadrinhos do Félix. Ele aproveitou essa oportunidade para fazer justamente o que ele pensava que Otto Mesmer deveria ter feito: garantir que não ia ser passado para trás, prestar atenção nos seus direitos e tomar posse do personagem. Enquanto trabalhava nos quadrinhos, Oriolo via no Félix o potencial para fazer um retorno triunfal nos desenhos animados.
O Felix era controlado pela Felix the Cat Productions, uma empresa da família Sullivan. E Joe Oriolo estabeleceu uma relação próxima com o Pat Sullivan sobrinho. Em 1958, Joe Oriolo fez uma parceria com o Pat Sullivan sobrinho e os dois montaram uma subsidiária da Felix the Cat Productions, a Felix the Cat Creations. E Oriolo e Sullivan seriam 2 dos 4 diretores dessa subsidiária. O grande objetivo dessa Felix the Cat Creations era trazer o Gato Félix de volta para a animação. Eles precisavam de financiamento para isso, então Oriolo e Sullivan tentaram várias empresas ligadas à televisão e cinema, mas Félix não despertava interesse, era um personagem considerado antiquado. Em 53, a Official Films até chegou a licenciar alguns dos curtas antigos do Félix e acrescentou som neles para distribuir para o cinema e televisão, mas não foi nada que chamou muita atenção. Naquele tempo, nos anos 50, cinema não era a melhor opção para tentar fazer alguma coisa com animação. Então logo ficou claro que esse retorno do Félix teria que ser na televisão. Como não encontraram ninguém interessado, Oriolo usou dinheiro do próprio bolso para financiar a produção de um piloto de uma série animada para a televisão estrelando o Gato Félix. Esse piloto conquistou o pessoal da Translux, uma empresa que fazia painéis de propaganda, componentes para equipamentos televisores e que também estava fazendo a distribuição de programas televisivos. Fecharam um acordo para a produção de desenhos do Félix de 4 minutos, que poderiam ser exibidos 1 a 1 ou formando um bloco num formato que seria bem flexível para as emissoras. A animação ficou a cargo da Paramount Cartoon Studios, que era basicamente a Famous Studios operando sob outro nome. Oriolo recrutou vários animadores da Fleischer e da Famous, incluindo Jim Tyre, que durante breve tempo também foi assistente de Otto Messmer. Grande parte do trabalho de Oriolo como coordenador desses animadores veteranos era ensiná-los a se adaptarem ao estilo da animação limitada popularizada pela Hanna-Barbera. Ele falava que uma pilha de papéis que representava uma cena animada completa precisaria passar por baixo da porta do seu escritório. Se não passasse, era porque tinha desenhos demais ali e era uma ameaça ao orçamento. Para esse novo desenho, o Félix foi redesenhado. Ganhou pernas compridas. Ele ganhou uma bolsa mágica, capaz de providenciar tudo o que ele precisasse. Aquele Gato Félix que se embebedava era coisa do passado. Esse novo Félix era totalmente para crianças. Sua personalidade estava mais parecida com a que ele apresentava nos curtas de Van Buren, mais bonzinho e simpático, sem nenhuma das transgressões da era Otto Messmer. Ele ganhou todo um novo elenco de personagens ao seu redor, como o Poindexter, batizado com o nome do advogado de Joe Oriolo, e ganhou um inimigo, o professor, que queria roubar a bolsa mágica. Mas a dinâmica entre o Félix e o professor poderia variar, de repente ele poderia precisar da ajuda do Félix e contratá-lo e agir como se fosse um cientista qualquer, uma relação que mudava conforme as necessidades da história naquele momento. Esse reboot do Félix marcou o grande retorno do personagem e cimentou o lugar dele entre os grandes ícones da cultura pop. Essa série animada estreou em 58 e permaneceu em produção durante os próximos 2 anos, e foi reprisado diversas vezes pelo mundo todo ao longo dos anos seguintes. Essa versão do Félix, com essa personalidade e a bolsa amarela, é a que permanece até hoje na cabeça da maioria das pessoas, substituindo o Félix dos curtas de Otto Messmer no consciente coletivo. Em 1970, a Felix the Cat Creations foi desmontada e Joe Oriolo e Pat Sullivan passaram a dirigir a própria Felix the Cat Productions. E os dois permaneceram no controle do Félix, licenciando diversos produtos do personagem. Durante anos depois do lançamento dessa série animada, Félix passou a existir dessa forma, em produtos e alguns quadrinhos. Quando o Pat Sullivan sobrinho faleceu, só ficou Joe Oriolo no comando da Felix the Cat Productions. E Joe Oriolo passou a ser o presidente dessa empresa, a empresa que detinha os direitos do personagem. Dessa forma, Joe Oriolo tornou-se o dono do Gato Félix.
O sucesso desse novo Gato Félix, combinado com o surgimento de um interesse pela história da animação, que não existia antes, levantou toda uma curiosidade sobre as origens do personagem. Joe Oriolo, em entrevistas, sempre mencionava que Otto Mesmer era o verdadeiro criador do Gato Félix, fazendo o possível para desacreditar aquela velha versão de Pat Sullivan, que durante tantos anos era a versão que a mídia veiculava. Pela primeira vez, Otto Mesmer começou a receber algum crédito. Só que quase sempre Oriolo fazia questão de acrescentar a sua própria importância na história do personagem. Ele falava que foi ele quem atualizou o personagem e que foi graças a ele que o Félix permaneceu vivo. Numa ocasião ele até falou na terceira pessoa. Joe Oriolo é o cara que manteve o negócio seguindo em frente. Porque ele falava que Otto Mesmer deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, e que ele queria ser lembrado pelo que ele fez pelo personagem. Foi nessa época que Otto Mesmer começou a ser procurado para conceder entrevistas. Em 55, alguns anos antes da estreia da nova versão do Gato Félix na televisão, e pouco depois de ter sido retirado dos quadrinhos do personagem que criou, Otto Mesmer teve o reconhecimento pelo seu trabalho divulgado pela primeira vez perante o grande público. E isso aconteceu no programa de televisão de Walt Disney. O programa Disneylândia fez uma matéria sobre a história da animação e Walt Disney encomendou com Otto Mesmer a produção de uma animação curta do Gato Félix andando. Isso precisou ser autorizado pela Felix the Cat Productions e no programa precisaram falar que o Gato Félix foi um personagem criado por Pat Sullivan. Mas a maneira como o Walt Disney narrou a animação ficou bem interessante. Esse andar característico, animado pelo colaborador de Sullivan, Otto Mesmer, tornou-se uma marca registrada provocadora de risadas. E, nesse momento, uma foto de Otto Mesmer é exibida. Disney enviou uma carta para Otto Mesmer agradecendo pela participação no programa e falando que eles deveriam marcar alguma coisa quando o Disney estivesse por Nova York. Em 1967, em Montreal, no Canadá, fizeram um evento com uma retrospectiva do cinema de animação e Otto Mesmer foi um dos convidados especiais, ao lado de Dave Fleischer, Paul Terry, Walter Lantz, John Randolph Bray e UBI Works, que não está nessa foto. Mesmer foi citado na revista Variety de janeiro de 76 como um dos pioneiros da animação americana. Em setembro do mesmo ano, Mesmer apareceu no programa de televisão To Tell the Truth, ocasião em que foi chamado de pai do Gato Félix. Ainda em 76, teve uma celebração dos curtas originais do Gato Félix em 2 museus de Nova York. Mesmer compareceu a esses eventos, timidamente recebendo os aplausos. No evento que ocorreu no Museu de Arte Moderna de Nova York, insistiram para ele falar alguma coisa. Ele fez alguns agradecimentos e mencionou: assim como os desenhos, eu sou quieto. Em 77, o historiador John Kennymaker gravou entrevistas com Otto Mesmer para um documentário dedicado a contar a história do personagem e de seu criador. Conforme a idade foi chegando, Mesmer não pôde comparecer a tantos eventos e homenagens. Diariamente ele recebia cartas de fãs do mundo todo, muitos desses pedindo por um desenho do Gato Félix, e ele atendia com o maior gosto, finalmente assinando o seu próprio nome debaixo do personagem. Otto Mesmer faleceu em 28 de outubro de 1983, aos 91 anos. Na ocasião, o New York Times publicou um artigo 2 vezes maior do que o obituário que fez de Pat Sullivan em 1933. A manchete dizia que Otto Mesmer criou o Gato Félix. De assistente de Otto Mesmer, Joe Oriolo passou a ser o dono do Gato Félix. Sua versão do personagem, do final da década de 50, passou a ser a mais associada com o personagem. Com a morte de Pat Sullivan sobrinho, ele passou a comandar a Felix the Cat Productions.
Nos anos 80, a própria versão de Oriolo passou a ser um item do passado, algo nostálgico, que continuava sendo reprisada pelo mundo todo e, pela nostalgia, já era o suficiente para o Félix continuar estampando diversos produtos. Mas tanto Joe Oriolo quanto seu filho, Dom Oriolo, sabiam que precisavam renovar o Félix, e os dois fariam várias tentativas de trazer o Félix de volta. Foi assim que Félix acabou caindo em vários projetos bem diferentes. Em 1982, saiu uma versão live action do Félix. Sim. Félix the Cat Live era um programa tipo Barney o Dinossauro, com aventuras educativas. O programa trouxe de volta um koala, criado por Oriolo, que tinha aventuras solo na revista em quadrinhos do Félix. No gibi ele chamava Cookie Koala, mas em Félix the Cat Live seu nome era Wally Koala. Outro projeto meio inusitado do Gato Félix nessa época foi nos quadrinhos, em que ele fez um crossover com uma outra grande estrela da Era de Ouro da animação, a Betty Boop. Em 1984 foi lançada uma tira chamada Betty Boop and Félix. Essa era uma tira publicada pela King Features e tinha como protagonista Betty Boop. E Félix era o bichinho de estimação dela e ele se expressava apenas por balões de pensamento. Por acaso, essa tira foi lançada logo na época em que Garfield estava bem popular. A tira era produzida pelos filhos de Mort Walker, o criador do Recruta Zero. Dom Oriolo, filho de Joe Oriolo, teve a ideia do Félix ganhar um filme longa-metragem. Dom Oriolo é músico e entrou em contato com um dos seus amigos do mundo da música, Pete Brown, mais conhecido por coescrever sucessos da banda Cream. E Pete Brown foi colocado para escrever um roteiro de um filme do Félix. A direção ficou a cargo de um animador da Hungria, Tibor Renardi, que mais tarde ficou famoso pelos seus comerciais do Red Bull. Esse filme seria baseado no Félix na sua versão com a bolsa amarela, mas com alguns elementos de fantasia que nunca fizeram parte do universo do personagem até aquele ponto. Félix é transportado para outra dimensão para salvar o reino de Oriana. Esse filme do Félix é bem curioso, e se você quiser saber mais sobre ele, eu tenho uma amiga que é especialista em animação em longa-metragem. Eu vou dar uma ligada para ela. Alô? É a Bianca do canal Animaníaca? Leone do Freck? É ele mesmo. Bianca, você já assistiu o filme do Gato Félix? Nossa, mas é aquele filme do Félix que eu tô pensando, das dimensões? Esse mesmo. Eu tava pensando que você poderia fazer um vídeo sobre esse filme com uma análise daquelas que só você sabe fazer. Nossa senhora. Olha, eu acho que isso aí é perfeito pro meu canal, viu? Eu acho esse filme a cara do seu canal, sem querer ofender. Ah, pode deixar. Com certeza vai ter muita coisa para falar sobre ele, hein? Inclusive, você aí que decidir se aventurar nesse vídeo, se prepara, viu? Porque o negócio é realmente, assim, de outra dimensão. Vocês não perdem por esperar. Até lá, hein? Eu vou deixar aí na descrição o link para esse vídeo. A distribuidora desse filme passou por várias dificuldades e o lançamento, que estava programado para os cinemas em 88, acabou sendo direto para vídeo em 91. Joe Oriolo faleceu em 1985, aos 72 anos. Seu filho, Dom Oriolo, passou a tomar conta dos assuntos relacionados ao Gato Félix. Félix estrelou um game para o Nintendinho em 92, lançado pela Hudson Soft. Ele ainda teria um game para PC, que era meio que um clone de Pac-Man, e um CD-ROM, que permitia ao usuário montar o seu próprio desenho animado do Félix. Em 95, Félix voltou a ter uma série animada, a Twisted Tales of Felix the Cat, ou As Novas Aventuras do Gato Félix. Essa era uma produção do estúdio Film Roman. O diretor criativo era Timothy Bjorkland, ou Timothy Bergland, como é acreditado às vezes, e mais tarde trabalhou em A Vida Moderna de Rocco e O Cãozinho Esperto. O desenho teve uma produção complicada, porque Dom Oriolo queria um desenho que fosse bem parecido com a versão de seu pai. A Film Roman esperava algo parecido com outra produção do estúdio,
Garfield e seus amigos, com algo mais voltado para enredos e diálogos, e Timothy Bjorklund e equipe não gostavam da versão de Joe Oriolo do Gato Félix. Eles queriam algo mais surreal, que fosse um tributo ao trabalho de Otto Mesmer, mas também incorporando influências dos estúdios Fleischer e de Robert Crumb. A primeira temporada foi meio que um cruzamento de todas essas visões diferentes. Félix voltou a ter uma personalidade não tão inocente, um pouco mais próxima da visão original de Otto Mesmer. A trilha sonora era do grupo de jazz Clubfoot Orchestra. A emissora CBS, infelizmente, colocou o Félix num horário que competia com a série animada dos X-Men, o que atrapalhou o desenho a encontrar seu público. Decidiram fazer uma segunda temporada com um orçamento bem reduzido e convocaram para escrever roteiros Mark Vanier, de Garfield e seus amigos. Don Oriolo exigiu que encaixassem personagens da fase Joe Oriolo. Bjorklund acabou deixando a produção, mas muitos da sua equipe permaneceram por lá e vários episódios pareciam alfinetadas em Don Oriolo. Teve um episódio que tinha um Félix impostor que zoava o Félix dos anos 50 e 60. Twisted Tales of Felix chegou ao final em 97. Em 2000, Don Oriolo negociou com um estúdio no Japão para a produção de um anime do Félix, o Baby Félix. Essa versão Kids do personagem naturalmente rendeu bonecos e games. Em 2004, Don Oriolo dirigiu um especial de Natal do Félix, lançado diretamente para DVD. Esse foi bem um revival do estilo do Félix dos anos 50 e, até o momento, essa foi a última animação lançada do Félix. Don Oriolo fez várias pinturas do personagem. Além de cuidar dos licenciamentos do Félix, ele manteve uma carreira na música, como compositor e produtor. Ao longo dos anos, ele tentou agitar vários projetos relacionados ao Félix, mas Félix passaria a acumular projetos cancelados. Teve um projeto de uma série animada em CGI e algo que parecia ser animação 2D, que seria um reboot feito pelos irmãos Tremblay, os criadores de SWAT Cats. Teve vários outros projetos mencionados e rumores, mas nada disso foi lançado. Em 2014, Oriolo vendeu os direitos do Félix para a DreamWorks. Na época, o CEO Jeffrey Katzenberg mencionou planos de fazer do Félix uma marca de moda. E hoje em dia, Félix existe basicamente dessa forma, apenas em produtos licenciados. A editora Source Point Press anunciou uma HQ com o lançamento previsto para 2022, mas a editora passou por dificuldades. O projeto então foi passado para a Rocket Ship Entertainment, que promete lançar a revista através do seu selo Bottle Rocket ainda agora em 2023. Existe uma grande dúvida sobre o Gato Félix estar em domínio público ou não. É uma questão bem confusa, eu não sou advogado, mas isso é o melhor que eu consegui entender sobre essa questão. Os primeiros curtas dele estão em domínio público, segundo as leis norte-americanas, o que colocaria o personagem, na forma como ele aparece nesses curtas, em domínio público. Isso poderia incluir tanto aquela sua versão original, desenhada por Otto Mesmer, como ele aparece em Feline Follies, tanto quanto o design feito por Bill Nolan. E alguns argumentam que, então eu posso pegar o Félix da forma como ele aparece nos curtas que estão em domínio público e fazer qualquer coisa com ele. É só eu não colocar elementos como a bolsa amarela, todas essas coisas que vieram depois, que ainda não estão em domínio público. Mas não é bem assim. O copyright dos primeiros curtas dele expirou, mas ainda existe uma marca registrada em cima do personagem. E marca registrada não expira, se os detentores continuarem renovando toda a papelada necessária. Quem tem uma marca registrada pode manter um controle sobre um padrão de qualidade daquilo. A marca registrada fala sobre um padrão de quem é o Gato Félix, quais são os elementos que o definem e todo um conjunto de características que compõem aquele personagem. Nós estamos entrando num ponto meio inédito na história, em que vários personagens famosos estão tendo as suas primeiras aparições caindo em domínio público. Ainda não está muito claro como os tribunais irão tratar essas situações. Pelo que eu li, tem advogados com opiniões diferentes sobre essas questões. Precisaria de um caso desse tipo chegar até um tribunal
para ter um precedente. Steamboat Willie tá para entrar em domínio público agora, em 2024, o que colocaria o Mickey na mesma situação do Félix. E nesses casos, o que pode acontecer? Você pode ir lá criar um desenho animado novo do Félix, só usando as características da forma como ele aparece nos primeiros curtas, e a DreamWorks pode ficar incomodada com aquilo e alegar que você está usando alguma característica que é da marca registrada dela. E aí é uma questão de quem tem os melhores advogados. A DreamWorks pode alegar que você está prejudicando a marca registrada dela de alguma forma. Isso vale para qualquer coisa. Se você quiser vender uma camiseta do Félix, por exemplo, a DreamWorks pode tentar vir com esse argumento de que você está usando alguma característica do Félix que faz parte da propriedade dela. Posso comercializar esses primeiros curtas do Félix? Posso exibir eles publicamente? Até isso você tem que tomar cuidado também, porque você pode pegar uma cópia que está na net e aí de repente ela tem uma trilha de piano que foi colocada em algum relançamento posterior. E aí essa trilha não está em domínio público. O trabalho de restauração de obras que estão em domínio público também não é uma questão que ainda está bem resolvida pela lei. Até onde eu pesquisei, a versão remasterizada ou restaurada de uma obra em domínio público pode ser registrada assim. Então é muita coisa que tem que tomar cuidado. Em tese, era para o Gato Félix estar em domínio público, assim como era para o Mickey entrar em domínio público ano que vem, mas na prática não é assim que funciona. São personagens que, pelo menos alguma versão deles, ainda está em posse de empresas grandes. E enquanto esses personagens forem lucrativos para eles, eles vão atrás dos direitos deles. Se você quiser fazer algo com o Gato Félix, você deve primeiro consultar um advogado. E ainda assim, tudo isso é um território muito novo na lei. E chegamos ao final dessa série aqui no canal Freck, sobre o primeiro grande astro dos desenhos animados. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou, essa foi a primeira série do canal. E a resposta positiva foi o que me motivou a usar esse formato de série com outros temas. E claro, não deixa de conferir o canal Animaniaca para conferir o estranho filme do Gato Félix. Um abraço e até uma próxima!